Sensei, agora nós temos que contar para o pessoal em casa, o pessoal que nos assiste, sobre a época que você dava aula de judô em Caraguá, até o momento que você começou a treinar lá em São Paulo. Como é que aconteceu isso? Dando continuidade na programação nossa, que o Roger inventou, para eu contar a minha história. Então, como ele é muito interessante, vamos lá. Eu dava aula em Caraguatatuba, até então eu era faixa verde, embora tendo atletas lá que era marrom. Mas eles achavam que eu deveria dar continuidade devido a eu já ser auxiliar do professor, do Silvio. Silvio Potoca. Silvio Potoca, que foi aluno do professor José Roberto, do Corinthians. Então eu dei continuidade, dei aula, inclusive, já para encurtar a conversa, dei aula durante 9 anos em Caraguatatuba. Mas no decorrer desses 9 anos, eu fazia os intercâmbios com as academias, eu fazia intercâmbio com o rodoviário de Jacareí, que o professor era o Paulo Graça, que também é um Kodansha, que já está com 100 anos, e o professor Igoshi, de Mogi das Cruzes. Uma vez o professor Igoshi foi lá em Caraguá, levou acho que uns 30 faixas pretas. Eu fiquei até assustado, porque não era para levar tanto aluno assim, eu não tinha tanto atleta assim. Tinha, mas nessa qualidade, nesse nível, não tinha. Mas foi até bom, foi uma experiência muito ótima. Nesses atletas que ele levou, foi junto com o Igoshi o professor Kimura. O professor Kimura tinha chegado recente do Japão. Foi em 63, 64, sei lá, foi um ano mais ou menos assim. E o professor Kimura, um novo, era pessoas assim, bem vestidas, os japoneses gostam de andar de terno, essas coisas, né? E no campeonato que nós fizemos do intercâmbio, os alunos meus lutavam, outro lutava, e quando chegou a minha vez de lutar, eu era faixa verde, lutei com faixa preta lá de Mogi. Não me lembro o nome da pessoa, mas eu sei que falaram lá que ele era vice-campeão paulista. Eu não ganhei a luta, mas também não perdi. Nós empatamos. Pelo tempo que foi marcado lá, tal, empatei. Aí surgiu o assunto. O professor Kimura não falava português. E nem eu tampouco falava japonês naquela época. Então, com a tradução que fizeram, ele perguntou lá para a pessoa, mas ele dá aula de faixa verde? Não pode. Ele tem que usar, eu não posso promover ele faixa preta, porque quem promove é a federação. Mas eu posso dar para ele a faixa marrom, mas castanho que ele falava, né? E eu ganhei do professor Kimura a faixa marrom. Eu acho que foi a a melhor faixa que eu ganhei na minha vida. O professor Kimura me promoveu faixa marrom. Nossa, o camarada veio do Japão e me promoveu. Depois, o que aconteceu? Em seguida, ele continuou falando que, como eu dava aula, ele autorizava eu a usar faixa preta. Mas que eu só poderia usar a faixa preta lá na minha academia para dar aula. Mas da porta para fora eu tinha que usar marrom. E eu obedeci o que ele falou, porque o judô para mim é uma coisa muito séria, foi um desafio na minha vida. E por isso que até hoje eu levo muito a sério, gosto e admiro, e sei que vou morrer sem aprender o judô totalmente. Mas até o momento que eu estiver vivo, eu ainda vou aprender muita coisa. E fui promovido então a faixa marrom naquele momento, e tive autorização de usar a faixa preta, que o Kimura me autorizou. E quem me deu a faixa preta foi um professor, um senhorzinho que tinha lá, japonês, que os filhos dele eram alunos meu de judô, e ele tinha uma faixa preta na casa dele, ele me deu a faixa de presente. Ele já estava com intenção de me dar a faixa preta. Lá em Caraguá mesmo? Lá em Caraguá mesmo, chamou Oswaldo, era um fotógrafo. Você lembra tanto do nome dele? Lembro. Oswaldo. E os filhos deles, que eram o Haroldo, o Amâncio, o Eduardo e o Egídio. Os 4 filhos dele eram judocas e lutavam muito bem. Inclusive o Haroldo, o mais velho, mora em São Paulo. Ouvi dizer que ele está parecendo um Shaolin, está com a barba desse tamanho assim.
Um dia, se por acaso ele ouvir essa história aí, ele vai dar risada quando eu falar dele. E assim continuou. Eu fiquei em Caraguá e aí fui começar a treinar judô num lugar onde eu pudesse aprender de fato. Aí procurei o delegado regional, que era o professor Katsurayama, que era em Taubaté, era o delegado regional de judô da 2ª delegacia. É vivo ainda o Katsurayama? O Katsurayama faleceu, deu câncer nele. Vou falar o lugar em japonês. Deu um câncer nele no timpo. Quem souber japonês vai saber o que é. Isso, não precisa falar. Não precisa falar. E aí o professor Katsurayama me deu um papelzinho assim, escreveu, nem sei o que ele escreveu ali. E falou assim, você procura lá em São Paulo, no Parque Dom Pedro, em cima de uma frutaria que tinha embaixo, você procura, dá esse papelzinho para ele, que ele vai te atender. Tá bom, acho que devia ser muito amigo do Katsurayama. Cheguei lá em São Paulo, chego lá, dou de cara com o professor Kihara, era igual eu, só que ele era japonês, era baixinho e careca, sabe? E cheguei todo feliz, cumprimentei ele, em português, lógico. E falei, dei o papelzinho para ele, ele falou, seja bem-vindo. Você pode treinar quando? Eu falei, eu só posso treinar ao sábado, porque eu moro em Caraguá e eu vou vir de lá para cá todo sábado, se tiver treino sábado. Ele falou, tem. Todo sábado tem treino, das 7 às 10 da noite. Eu falei, tá bom, eu posso treinar? Pode. E quanto que eu vou pagar? Você não vai pagar nada. Você é recomendado por um grande amigo meu. E eu tenho que atender você muito bem. Então, muito obrigado. Né? E comecei a ir em São Paulo todo sábado. Eu pegava um carrinho que eu tinha da marca Gordini, na época, Gordini, mas era um carro da época do momento. Viu? E comecei a ir a São Paulo todo sábado. Chegava lá no Parque Dom Pedro, estava lotado de carro. É difícil achar um lugarzinho para estacionar, mas eu estacionava e treinava das 7 às 10 da noite. As histórias do Gordini, as histórias que ele vai contar em torno disso aí, depois ele conta. Depois eu vou contar a história do judô por enquanto. Então, foi lá que eu conheci o professor Mário Matsuda. Ele era faixa verde, igual eu era em Caraguá. Aí o Mário Matsuda, ele era auxiliar do Kihara, igual eu era do Silvio lá em Caraguá. Nós dois somos mais ou menos parecidos. Ele é auxiliar do Kihara e eu auxiliar do Silvio. Só que eu era auxiliar lá na academia. E o Mário Matsuda era auxiliar do Kihara de fazer viagem. Ele ia muito em São José dos Campos, na academia do Mamed, onde eu treinei, onde eu lutei por ele. O Kihara ia lá e faziam demonstrações, e o Mário Matsuda junto, e que fazia tudo. Né? Então, essa é a história de quando eu conheci o Kihara em São Paulo e comecei a treinar lá. Aí treinei até o falecimento do Kihara, uns 4 anos. Terminou a vida do Kihara, aí eu falei, e agora, meu Deus, aonde que eu vou treinar? Conclusão, alguém pegou lá no Clube Tietê, que eu costumava sempre passar lá, quando eu terminava as aulas às 10 horas da noite, lá no Kihara. Aí alguém falou para mim assim, olha, você está vendo aquele japonesinho lá? Um japonesinho baixinho, do cabelo tudo espetadinho. Isso aí nós vamos contar na próxima, já está até quase pronto, que é o Iku. Ó, gente, já temos aí preparados pelo menos mais 3 vídeos para vocês. E aproveitem para vocês entrarem no YouTube, clica lá Dojo Kano, se inscreve lá, que vocês toda semana, toda segunda-feira, vocês vão receber o aviso para que vocês possam assistir os vídeos com a história do Sensei Josino.